Oi, meu bem. Nas últimas semanas eu tenho pensado muito sobre algumas coisas, principalmente uma que já me acompanha há alguns meses, na verdade, que foi a perda da minha avó há alguns meses atrás. E quando eu perdi ela, eu entrei num processo de autorreflexão, né, de rememoração, um processo de lembranças, enfim, por conta do luto que estava sendo vivenciado ali naquele momento. E eu comecei a pensar muitas coisas a respeito da minha avó. Mas não só a respeito da minha avó, mas a respeito de mim também. E como a minha avó me marcou. Quem foi a minha avó para mim? Quem foi aquela mulher? O que ela representou? As respostas sempre são muitas. Eu não consigo chegar a uma resposta exata ou certa de dizer a minha avó foi a minha avó. A minha avó foi uma mulher fundamental na minha vida. A minha avó foi tudo para mim. A cada nova reflexão, a cada novo pensamento, a cada nova lembrança, eu sei que a minha avó foi muitas coisas para mim. Assim como qualquer relação humana, tem seus altos, tem seus baixos, tem seus bons e maus momentos também. E nada mais diferente do que experimentar esses vários momentos e essas oportunidades com a minha avó. Então eu acredito que em alguns outros encontros eu vou citar a minha avó novamente, eu vou citar alguns desses vários momentos, porque eu simplesmente não consigo resumir a experiência de ter sido neto, de ter estado na vida da minha avó e de ela ter estado na minha vida em 15 minutos. Seria impossível e resumido demais para tentar explicar uma relação de 24 anos. Mas entre as coisas que eu venho pensando, entre as várias coisas que eu venho refletindo e venho ressignificando para mim, a minha avó me marcou de muitas formas. Me marcou de maneiras positivas. Porque, ora, mãe de 5 filhos, perdeu o marido com 40 e poucos anos de idade. E desde então seguiu a sua vida sozinha, por escolha própria, cuidando de seus filhos. E hoje eu vejo esse reflexo. Eu vi esse reflexo e vivi esse reflexo nesse momento final de vida da minha avó, vendo a minha mãe, vendo as minhas tias, o meu tio, eu e algumas outras pessoas que apoiaram a gente em momentos difíceis. E é talvez sobre isso que eu quero falar, sobre esses momentos difíceis, essas marcas, momentos de dificuldade, momentos que a gente se pergunta: será que eu vou conseguir passar por isso sozinho? Em alguns momentos eu estive próximo da minha avó, principalmente nos momentos em que ela caía. A minha avó sofreu um AVC e pouco tempo depois ela perdeu, de certa maneira, não sei explicar exatamente com palavras técnicas, mas ela perdeu o equilíbrio, né? Ela sustentava o equilíbrio durante alguns dias, durante alguns períodos, mas em outros ela já simplesmente não conseguia sustentar e depois isso ficava invertendo, né? E entre essas várias situações que eu estive do lado dela, em que ela caía no chão e simplesmente não conseguia levantar porque tinha medo de cair de novo. Eu a via chorando, chorando muito e se perguntando por quê. Mas você aí deve estar se perguntando, por que do quê? É, eu também me pergunto isso até hoje. A única coisa que ela dizia nesses momentos de crise era por quê? E chorava se perguntando. Talvez fosse uma tentativa de perguntar o porquê dela estar passando por aquele momento, o porquê dela estar passando por aquela situação, o porquê dela estar passando por aquele sofrimento. Essa resposta eu não sei dar.
somente ela. E essa foi uma pergunta que ela levou para a vida dela. E esses momentos me marcavam muito. Porque eu me via ali no lugar dela. Eu me sentia como se eu estivesse no lugar dela. Me sentia como se fosse eu que estivesse no chão. E fosse eu que estivesse com medo de levantar. Pelo receio de, quem sabe, talvez cair de novo. De se machucar. Do susto do tombo. Só que eu lembrei que eu tenho 24 anos. A minha avó tinha por volta de seus 93, 92. Não me recordo muito bem porque eu sou péssimo com idade. E ora, eu me sentia como se eu fosse a minha avó. Senti que eu poderia estar no lugar dela. Senti que podia ser eu ali. Não na mesma condição que ela, mas na condição de não ter autonomia, de não ter a liberdade de andar, de não conseguir controlar mais o seu corpo, não conseguir simplesmente fazer algo que muitas pessoas tratam como simples, mas que eu insisto em pedir para que elas repensem, que é andar. Andar é uma das coisas mais complexas que existe na vida do ser humano. Infelizmente, quando a gente domina um certo estado, esse estado tende a entrar no processo de normalidade. Ora, tá comigo todos os dias. Eu durmo, eu como, eu ando, eu corro, eu vou para academia, eu estudo, eu trabalho, eu tenho saúde. E há alguns dias eu disse em um story que eu postei que você só sabe o que é saúde a partir do momento em que você adoece. Você só sabe o que é liberdade a partir do momento que você a perde. Por mais que você insista em dizer, eu aproveito a minha liberdade o máximo que dá. Mas quando a única coisa que você tem como referência é a liberdade, então a liberdade passa a ser o quê? Uma normalidade, um padrão que existe, que está ali presente. Mas é na ausência desse padrão, é na ausência dessa liberdade, é na ausência desse movimento, até mesmo de andar, de quem sabe ter uma mão, quem não tem uma mão e talvez quisesse ter uma mão, e nós aqui com dois braços, duas pernas, às vezes ainda assim olhamos e falamos, que saco. E realmente, em alguns momentos vai dar aquela vontade de falar que saco. Algumas pessoas têm o costume de dizer que nós só damos valor às coisas quando as perdemos. Eu não diria exatamente que é quando a gente perde, mas é quando a gente não tem. É quando você que gosta de conversar, é você que é comunicativo, tem uma infecção na garganta que te deixa sem falar por 3 dias. Porque você não consegue, porque dói, porque você não dá conta de se alimentar. Mas é um estado que pode ser recuperado posteriormente. É um estado que pode voltar a existir. Eu falo disso com propriedade porque minha mãe sabe melhor do que eu que quando eu tenho infecção de garganta, eu fico simplesmente péssimo. E os médicos me receitam medicamentos que eles não gostariam de me receitar porque parece que o dano que esses medicamentos trazem para o meu organismo é tão grave quanto a minha própria infecção. Mas que alternativa eu tenho se não me envenenar para conseguir encontrar a cura? Só que em um determinado momento, em um determinado ponto, a gente simplesmente não vai conseguir voltar atrás. Quando você tiver seus 80, e eu espero que você tenha seus 80 anos com saúde, mas cuide-se hoje para que lá você possa ter essa saúde. Mas não significa também que é uma fórmula. 1 mais 1 igual a 2, perfeito. Me cuidei, vou chegar aos 80 saudável. Não.
Pode acontecer de talvez você não conseguir chegar aos 80 adoecido, mas trabalhe e invista para garantir que chegue, pelo menos minimamente. Não deixe ao acaso. Quando chegar eu penso. Algumas coisas talvez a gente precisa deixar para pensar no momento em que acontecem. Mas outras, eu recomendaria que você pensasse hoje. Que você olhasse para sua mão. Que você olhasse para a sua saúde. Para que você olhasse para suas pernas. Para que você olhasse para a sua liberdade. Para onde você pode ir no momento em que você pode ir. Que você olhasse para sua carteira, para sua bolsa, para sua conta bancária. E a partir disso, reconhecesse um pouco dessa liberdade que você já tem hoje. Dessa autonomia que você conseguiu adquirir com o tempo. E é claro que a liberdade tem um preço. A sua saúde tem um preço. O seu bem-estar tem um preço. Seja ele psíquico, seja ele físico. Através de uma questão monetária, mas ainda assim você vai pagar um preço pela sua condição. Entre as várias coisas que eu vivi nesses 19 anos, a partir do momento que eu comecei a ter consciência e a guardar lembranças a respeito da minha avó, um dos vários momentos que me marcaram e me marcam até hoje imensamente, sem sombra de dúvida, foram esses momentos. Momentos em que ela queria dar conta de fazer sozinha, em que ela estava no chão e ela tentava se levantar sozinha. Tentava segurar em algo, tentava firmar o seu corpo sobre os seus braços para ver se as suas pernas já fracas conseguiam responder minimamente. E não era possível. Isso me doía, isso me dói. E isso me traz um pouco de medo também. Um pouco de medo de passar por isso. E talvez eu vá passar por isso, talvez você vá passar por isso. Sobre o amanhã, nada sabemos. Só que ao lado da minha avó, nesses momentos de queda, nesses momentos de crise, nós estávamos lá. Eu estava lá. Minha mãe e minha tia estavam lá. E a gente tentava. A gente estendia a mão para dizer: segura que eu vou te ajudar a levantar. Em alguns momentos eu dizia: me abraça aqui que eu vou tentar te levantar, vó. E para ela era muito difícil dar o braço a torcer. Para ela era muito difícil estender a mão e aceitar a ajuda. A minha avó, em alguns momentos, nesses processos de crise, ela dizia para mim que não me estendia a mão porque ela tinha medo de que a doença dela passasse para mim e eu vivesse o que ela estava vivendo naquele momento. Não posso chamar isso de doença, porque viver não é uma doença. Estar vivo não é estar doente. Não é transmitir para o próximo a sua doença. E eu dizia para ela: quando eu era pequeno, era a senhora que fazia por mim. E agora que eu sou grande, eu tenho que fazer pela senhora. Em alguns momentos ela aceitava a ajuda, com muita dificuldade, mas aceitava. Em outros momentos ela simplesmente não aceitava a ajuda. A liberdade é boa. A liberdade é maravilhosa. Ora, sair a hora que você quer, fazer o que você desejar fazer, viver, se divertir, experimentar, se arriscar, errar, sofrer. É bom e é ruim ao mesmo tempo. É polivalente. Só que quando a liberdade é absoluta e você tenta se apoiar em si mesmo o tempo todo,
você deixa de ir aonde você poderia ir se você estendesse a mão para alguém, se você aceitasse a ajuda de alguém, a ajuda de alguém que quer te ajudar verdadeiramente. E aí? Como é que tem estado a sua liberdade? Você já olhou para o seu corpo? Já se olhou no espelho? Já disse: eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar o que eu quero? Eu ouço, eu vejo, eu falo, eu escrevo, eu ando. Eu tenho tempo. E, sobretudo, eu tenho vida e saúde. Experimenta olhar para si mesmo ou para si mesma e se questionar: o que falta para conseguir alcançar o que você quer alcançar? O que falta para você conseguir viver o que você quer viver? Como você vai chegar lá? Você vai cair no caminho? Certamente. Você vai tropicar e vai fazer de conta que nada aconteceu e que tá tudo bem? Vai também. E olha que eu faço isso quase sempre quando eu tô andando na rua. É um caos. Mas você é jovem. Eu sou jovem. Ainda dá tempo. Você ainda tem tempo. Mas o único tempo que você tem é esse tempo de agora. Amanhã, se você vai ter ele de fato ou não, a gente precisa descobrir. E se tiver, aproveite. Mas se não der conta de aproveitar naquele momento, aproveite do jeito que der. Como é que eu vou saber o que é produtividade sem ser improdutivo, não é mesmo? Eu não consigo. Às vezes, quando eu só sou produtivo, eu falo: ai, que vontade de não fazer nada. Mas quando eu fico muito tempo sem fazer nada, eu falo: ai, que vontade de fazer alguma coisa. Essas duas figuras que acompanham a gente, essa polivalência de tudo, do que é bom, do que é excessivo, do que é faltoso, do que é ideal, sempre do nosso lado nos acompanhando. Mas aproveite a sua liberdade, aproveite para andar, aproveite para aceitar a ajuda das pessoas, aproveite para ser abraçado no momento de necessidade. Aproveite para se perguntar: por quê? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô vivendo isso? Por que eu faço isso? Ou simplesmente, por quê? E se precisar chorar, chora um pouquinho. Mas olha, ter alguém do lado, pra mim, hoje é fundamental. Hoje eu só tenho a minha mãe. E amanhã a minha mãe vai estar com seus 90 anos. E esse processo é difícil. Viver também é difícil. Não é só bom porque hoje a gente pode fazer porque a gente tem liberdade. Mas é por saber que o fim da liberdade vai chegar em algum momento para todos nós. Mas talvez seja sobre o que você fez hoje para que amanhã você possa dizer: eu fiz tudo o que eu queria fazer. Eu vou fazer falta. Porque hoje a minha avó faz falta.